Pedro Monteiro na presidência, quais seriam as medidas que você adotaria, Eu Pedrão? gostei mais do seguinte, cara. Lê o comentário seguinte. Seguinte, Pedro Monteiro, ditador do Brasil. É um ropiano, provavelmente, dizendo, pô, para com esse negócio de presidente, tá certinho, o Yuri. Fica botando Quais seriam zelador aí, suas né? medidas? Remover os comunistas fisicamente, primeira medida. O resto já resolveu. Pronto, acabou. Você já leu o Democracia? Já. É um livraço mesmo. Removendo os comunistas fisicamente, meu amigo. Você já acabou. Pronto, eu abdico a ditadura, o resto se resolve. É, E faz você, sentido. Bruno, o que você faria? O que você faria aí? Se você assumisse essa ditadura, sei lá, a presidência. O ditador é muito fácil porque te dá plenos poderes, né, para a gente colocar a coisa É, do jeito que a gente gostaria. Só um adendo, porque assim, quando a gente fala de ditadura, né, a gente pensa que é o ditador que detém o poder, mas na verdade são as Forças Armadas, né? É o Exato. poder bélico, porque o poder do ditador depende da aprovação também do exército, porque se o exército estiver gostando do ditador, eles tiram rapidinho. Tem esse controvérsia também, né? Porque o ditador só se mantém no poder porque ele tem o uso da violência, né? O Estado tem a total coerção. Exatamente. E eu sempre digo o seguinte: talvez por que eu defendia a arminha do Bolsonaro? Porque ao ler Hope, né, Hope, como algumas pessoas falam, o Democracia, o Deus que falhou, eu me apaixonei pelo modelo do Velho Oeste, do poder moderador ser feito pelo povo armado. Cara, Maravilhoso. o que o povo precisa aprender é que delegar, outorgar a outras pessoas ou outras instituições o seu poder, o seu dever pátrio de proteger a sua liberdade, pátrio no sentido de pai, seu dever primário de defender a sua liberdade, é um erro. Seja entregar como nós vivemos hoje, com a ilusão de que o exército é o poder moderador, e não é. Então, eu Né? posso fazer o papel de Vai advogado do lá, diabo aqui? vai lá, Quando doutor. você fala do Velho Oeste, você coloca ali 1600, 1700, alguma coisa assim, onde as piores armas eram... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Deu um reconectando aqui. Mas acho que é... Não, acho que tá funcionando. Bom, 1600, 1800, a gente está falando de estados com pistolas, com metralhadoras, talvez. Acho que nem metralhadora tinha, né? Alguma coisa assim. E hoje, para a gente se proteger de um estado com tanque de guerra, de um estado com drone. Drone eu acho que foi talvez a arma mais usada pelo Obama, né? E uma das piores já inventadas pela humanidade, porque você nem ao menos coloca o seu soldado em risco. Você manda lá os recursos são menores que você tem que gastar e você só vai lá e mata o que você quiser e acabou. Precisão robótica, alguns guiados por controle remoto, enfim. Mas é esse o ponto. Então, a população tem que estar armada sim, e a gente acaba vencendo em número, tal qual a União Soviética venceu a Segunda Guerra, em número e não em poder de fogo. Você me perguntou antes, e eu vou concluir rapidamente, o que a gente faria como presidente? Eu acho que a gente teve 3 bons exemplos de presidentes, né? Primeiro, o Fernando Henrique, que soube fazer o que precisava ser feito, apesar de atrasado, ele soube fazer o que precisava ser feito no momento. Podia ter feito muito mais, não fez, é um socialista e tal, mas acho que a gente pode aprender isso com ele. Segundo, o Lula, acho que foi um excelente presidente do ponto de vista político, porque ele comprou o Congresso, então ele agiu feito um ditador e acabou, ele fez exatamente o que ele quis. Qualquer presidente que quisesse entrar lá tinha que entender isso. Às vezes a gente fica com essa de mas a corrupção, mas tem que acabar com a corrupção. Meu amigo, o sistema do Brasil é uma desgraça. Se você acabar com a corrupção, você vai ter um sistema desgraçado funcionando bem. O que é pior? Sistema desse que funciona bem ou um sistema que funciona mal? Então, eu acredito que o Lula tenha feito isso muito bem. O mensalão foi uma coisa muito inteligente da parte dele. Ele usou um dinheiro que já estava sendo roubado, ele só mudou o foco desse dinheiro, né? Não foi dá nem para dizer que é corrupção, é um desvio de função. E terceiro, acho que o Bolsonaro é um excelente exemplo pelas pautas que ele defende, né? Defende privatização, defende liberdade de se defender, até porque quando a gente fala da questão de pegar em armas, a nossa filosofia é de se defender do Estado, né? Mas a filosofia do Bolsonaro é de se defender do bandido, do nóia, do carinha que tá ali na rua tentando te assaltar, pular no seu quintal e tal.
Então, não é exatamente a melhor solução, mas tá bom, né? Já é alguma coisa. Agora imagina um Bolso-Lula, que beleza. Você pega as pautas do Bolsonaro com a esperteza política do Lula. Isso sim seria um presidente de verdade. Ô, Rodrigo, depois do Bruno ter falado do FHC e do Lula como exemplos, a gente já sabe que o filme favorito dele é Meu Malvado Favorito, né? Meu malvado, com certeza. Porque ele pegou as qualidades dos caras como a malícia dos caras em fazer política. Exato. Vamos eleger o Gru e os Minions já logo. Exatamente. Em minha defesa, foi você que me colocou nessa posição de eu ser presidente. Rodrigo, se fosse você, tomava cuidado com o Bruno, hein, cara? Vamos eleger o Bruno presidente, porque ele vai de vice o Temer junto, né? Ele vai roubar, mas vai fazer, né? Rouba, mas faz, exatamente. Como se é pra voltar no passado. Como presidente, minha primeira medida seria instituir um mensalão oficialmente, para ninguém me chamar de corrupto. Eu gostei muito dessa brincadeira nossa de perguntar isso, sabe por quê? Porque eu acho que nós, né, principalmente nós desse movimento libertário, gradualista, por assim nos colocarmos, nos enquadrarmos hoje, eu diria o seguinte: gradualismo até chegar lá. Chegando-se lá, é medidas drásticas e rápidas. Corte rápido Tramontina. Por que eu digo isso? Porque o Macri na Argentina e agora o Bolsonaro no Brasil estão pecando justamente pela lentidão das ações. E aí eu concordo com o Bruno quando diz assim, será que se ele não privatizar ele vai perder eleitor? Ele está fazendo a gente perder a fé, na verdade, que um dia haja mudança. Né? Nós estamos nessa questão aí que é meio dramática, né? E eu não sei vocês, mas eu tenho muito medo, assim, eu nunca tinha... Eu não esperava ver a derrocada do monetarismo no mundo, a derrocada dele tão rápido, né, de 71 para cá, pensar em 2021, 50 anos, eu não esperava essa derrocada tão rápida como o tanto de dinheiro que foi impresso, né, que foi jogado, o aumento da base monetária em todos os países do mundo. Então, nós não sabemos o que foi tomar essa grande quantidade de hormônio do crescimento de todo mundo. Deu uma coisa que nunca ninguém tinha experimentado. E com isso, nós não sabemos de fato para onde nós vamos. Se nós não dermos, aí é o que eu digo sempre, o shift mind, né, a mudança de raciocínio do que é certo do que é errado. Tipo, capitalismo é certo, é capitalismo que faz camiseta para todo mundo, é isso que gera riqueza. Frente ao socialismo tendendo ao comunismo, nós estamos muito próximos de ter a Internacional Comunista, de fato, tão sonhada pelos comunistas lá atrás, implementadas muito em breve. Pedro, finaliza, cara. O que você me diz? Não, assim, a gente fazendo essa brincadeira é interessante analisar. O que o Rodrigo falou no Macri na Argentina, cara, ele teve erros de estratégia tremendos para tentar implementar o liberalismo na Argentina. Ele teve a oportunidade perfeita de fazer isso, mas jogou pro ralo. E muito disso foi por falta de planejamento econômico também, né? Porque o Macri, ele de primeira cortou os impostos, mas ele não diminuiu os gastos públicos. Ele teve dificuldade em enxugar a máquina pública. E isso acentuou um pouco da crise na Argentina, porque acabou implodindo o sistema público de dívidas. E muitas pessoas notaram isso. Então, assim, as pessoas... E pior de tudo, porque quando você tem um candidato que se diz liberal, que se diz libertário, que seja, competindo no cargo público, ganhando esse cargo público e não exercendo o liberalismo de fato, você também mancha a imagem do liberalismo, sim, cara. Porque as pessoas vão ler e falar assim, tá vendo só, liberalismo não funciona. Vocês elegeram um cara liberal e ele não fez nada. Mas aí para você poder explicar tudo isso, você poder explicar que não, que isso não é liberalismo, que olha só, não fez isso. Isso não é liberalismo de verdade. Não vai cair no mesmo. Os caras vão te zoar por causa disso. Que aí é que nem os comunistas falam, não, mas deturparam Marx, não é comunista de verdade. E de fato, o comunismo que eles falam lá não dá certo porque não tem como dar certo. Você pega o cálculo econômico sobre o socialismo, Mises já mostrou isso, é incompatível, não tem como dar certo a priori, você não precisa nem testar para poder comprovar. Agora, a base austríaca da economia, ela a priori você consegue ver que funciona.
E provando também, você pega países que fazem dar certo essa base liberal funcionando. Só que aí quando você vê um cara, um político liberal, que tenta aplicar essas medidas e não faz dar certo, porque não aplicou elas, na verdade, você também mancha a imagem do liberalismo como um todo. E aí, ó, você vê um candidato da oposição ganhando mais força, e, meu amigo, boa sorte para tentar trazer esse liberal de volta para a economia. Eu tenho minhas dúvidas se Bolsonaro vai conseguir se reeleger em 2022. Eu também tenho. Tenho muitas dúvidas. Então, assim, ainda mais aí com Lula, com direitos políticos recuperados e tudo mais, eu não sei nem se vão reverter essa decisão do Edson Fachin, duvido muito, porque foi uma coisa. Tem muito jogo político por trás disso. Eles sabem que eles estão tentando a todo custo impedir uma reeleição do Bolsonaro e eles têm força para isso, né? A mídia tem muita força para isso ainda, infelizmente, apesar de que veio perdendo força na última década, né, devido à descentralização, devido à internet, à facilidade de comunicação. Mas é importante frisar, você ter candidatos com uma capacidade boa para poder saber o que está fazendo. Não adianta você falar, eu sou liberal, quero me eleger, quero botar todo mundo armado na rua, quero abrir a economia o mais aberta possível, quero tirar qualquer barreira econômica, mas você não tem um plano, você não tem uma estratégia, você não vai saber fazer a arte da política, você não vai saber negociar com os outros deputados, que vão ter deputados que não concordam com você, né? Vão ter outros políticos que discordam totalmente das suas ideias liberais, por inúmeros motivos, porque o eleitorado dele é diferente do seu, enfim. Se você não tem jogo político, você não vai conseguir trazer suas medidas liberais, suas medidas que você defende para maior liberdade econômica. Isso faltou muito no Bolsonaro. Faltou muita articulação, faltou muita negociação, faltou saber ser político, né? Essa é a verdade. Um cara que está 30 anos na Câmara dos Deputados não soube ser político na hora que ele mais precisava ser. Como você disse, Bruno, você mencionou o Fernando Henrique Cardoso, eu tenho um livro dele, A Arte da Política, né? É um livro muito bom para você entender como funciona o sistema político, como funciona a troca de favores lá dentro. Ele deixou isso bem transparente ao máximo que ele poderia deixar, né? Porque não pode contar tudo, claro, óbvio, mas ele deixou isso muito transparente como uma democracia. O cara praticamente escreveu uma democracia, o Deus que falou, só que a versão brasileira e com um título diferente nesse Arte da Política. Ele falou, cara, democracia é isso, o político só tá preocupado em se reeleger e é uma troca de favor. Se você quer fazer algo dar certo, você vai ter que saber negociar com os outros, não tem como. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.